Olá, meus consagrados! Hoje nós temos nome e sobrenome para o nosso podcast. É Sagrado Flow. Então te convido a você já iniciar assistindo esse podcast, curtindo, comentando, compartilhando nossas redes sociais. E hoje nós temos um convidado muito especial. Está com a gente hoje aqui o nosso pároco, Padre Roberto Natal. Eu vou falar um pouquinho dele porque eu pesquisei, né? Eu fui atrás de algumas informações. E o padre, ele nasceu no dia 20 de janeiro de 67, com seus 58 anos, né, padre? Lá em Alfredo Chaves, região serrana do estado do Espírito Santo. E a sua ordenação presbiteral foi no dia 7 de junho de 2003. E as paróquias que o padre já passou, o padre já atuou. Passou pela paróquia São Sebastião, em Afonso Cláudio, paróquia Nossa Senhora da Vitória, na Catedral, paróquia São Francisco de Assis, Porto Santana e Flechal, paróquia Virgem Maria, em Itacibá, paróquia São Pedro Apóstolo, em Vitória, e recentemente agora está conosco aqui na paróquia dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Padre, muito bem-vindo. Agradecer já o seu sim, a sua disponibilidade de estar conosco nesse podcast. Eu é que agradeço poder estar aqui com vocês, contribuindo nesse trabalho tão bonito que a PASCOM vem realizando em nossa paróquia. Merece os méritos, o louvor, que no tempo da pandemia nós não tínhamos quase que interação nenhuma com os veículos de comunicação e hoje, depois da pandemia, nos educou e nos motivou nessa missão tão bonita que é a PASCOM aqui junto com a nossa paróquia dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Então quero dizer a todos vocês parabéns pelo belo trabalho que vocês vêm realizando entre as nossas comunidades. E aí, para iniciar nosso bate-papo com o Padre Roberto, nós vamos dividir o nosso podcast em 4 blocos, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a vocação, sobre o período dele no seminário, sobre a sua vida sacerdotal e sobre a sua vocação e esse chamado para a nossa juventude, hoje nossa paróquia e demais paróquias por onde ele passou também. E aí, padre, eu começo perguntando ao senhor, quando que o senhor percebeu o chamado de Deus para o sacerdócio? A vocação, ela nasce de um berço familiar, junto com a comunidade. Às vezes eu gostaria de ir um pouquinho mais a fundo, porque a vocação é dom de Deus. Ela nasce de Deus, se revela na comunidade e se manifesta depois na vida comunitária. E a gente não encontra um motivo pontual de dizer a vocação nasce aqui, porque se nós colocarmos ela como o nascimento, dom de Deus, depois ela vai se presentificando na vida e ela vai sendo consolidada, confirmada na caminhada, né? Eu vim de uma família bastante religiosa, meu município de Alfredo Chaves, como você mesmo já citou, Alfredo Chaves é um município pequeno, mas de um berço vocacional muito grande. E isso tudo contribuiu com o meu despertar vocacional para a vida sacerdotal. O senhor lembra qual foi a idade, mais ou menos, que isso começou a brotar no seu coração? Desde o tempo de catequese, né? No tempo da catequese, as catequistas que muito contribuíram comigo, a tal ponto que eu fiz a primeira Eucaristia, eu tinha 8 anos. Já sabia todas as orações e dentro daquele contexto o que a gente precisava é aprender as orações de cor e salteado. E quem muito me ajudou nesse empenho foi minha mãe, que minha mãe todo dia me ensinava as orações, o Pai Nosso, Ave Maria, Creio, Salve Rainha e tantas outras orações. Então, aos 8 anos, já sentia aquele ardor pela participação na Eucaristia, de fazer a primeira Eucaristia tão jovem, né? Com 8 anos. Hoje a gente faz com 10, 11, 12 anos. Mas eu tive o privilégio, com 8 anos de idade, já ter recebido a primeira comunhão, e daí para frente já despertou aquele interesse de ser consagrado a Deus. E aí teve algum momento marcante que confirmou esse chamado? Exatamente. Eu era muito envolvido depois na vida da comunidade
e aos 18 anos, fazendo uma apresentação de São Vicente de Paulo. Nós dividimos o teatro, era chamado teatro, né? O Teatro de São Vicente, que era o adolescentezinho, pequenininho ainda, né? A vida de São Vicente enquanto jovem. A minha parte era o São Vicente jovem e depois o São Vicente idoso, né? E dentro daquela apresentação em defesa dos pobres, né? Porque São Vicente trabalha em defesa dos pobres, e eu naquela cena apresentando esse teatro, eu falei, eu quero ser algo mais, eu quero ser padre. E parece que daquele momento para frente aí despertou um ardor tão grande que desperta interesse até hoje de recordar aqueles bons fatos quando eu tinha 18 anos de idade. Como a gente fala, né? Voltar ao primeiro amor, ao primeiro chamado, né, padre? Exatamente. E aí, uma vez confirmado esse chamado na sua vida, como que a família e os amigos próximos ao senhor reagiu a esse chamado, a essa decisão, ao chamado? O envolvimento junto com a família sempre foi muito grande, e na vida comunitária também eu era muito inserido, mas muitos acabavam duvidando, né? Mas você gosta de jogar bola, você vai às festas, você se diverte, e eu gostava muito de bola. Jogava muito bem junto ao campeonato municipal de Alfredo Chaves. Eu era bastante bom de bola, o povo ficava até invejado de ver jogar bola, né? E aí foi despertando junto à família também essa motivação, e num determinado momento eu disse para a família, quando eu tinha certeza que tomava a direção de ir para frente, foi trabalhando com a família e tive total apoio da comunidade e junto à família também. E quem já era muito próximo de mim também na vida religiosa, que eram os padres jesuítas que trabalhavam em Alfredo Chaves, também começou a me motivar para dar os passos para ir para frente. Então a seleção perde um jogador e nós, enquanto paroquianos, ganhamos um excelente padre, tá vendo? E assim o padre hoje está conosco aí, nos guiando como nosso pastor. E aí então, saindo desse momento inicial, né, de chamado, de entender esse chamado de Deus, nós vamos para a vida no seminário, que agora precisa dar passos, né, a confirmar. Uma coisa é um chamado, outra coisa eu preciso confirmar esse chamado. Será que é um desejo humano, um desejo carnal, um desejo realmente de Deus? Então, como que foi a sua experiência na sua entrada no seminário? Em 94, eu fiz os estágios vocacionais dentro do seminário. Eu tinha tudo para ser padre jesuíta, porque a congregação jesuíta trabalhava em Alfredo Chaves e eu ainda não conhecia o seminário Nossa Senhora da Penha. Em 94, eu iniciei os estágios vocacionais dentro do seminário. Em novembro, finalzinho de novembro de 94, fiz o estágio final, foi aprovado. E aí eu cheguei em casa, debaixo de um pé de jabuticabeira. Eu disse para o meu pai, dias depois, disse, olha, eu estou tomando a firme decisão, eu já fui aprovado para o seminário a partir de fevereiro, início de fevereiro de 95, eu estarei residindo em Vitória, no seminário propedêutico em Vitória, para trabalhar, despertar ainda mais o meu chamado vocacional à vida consagrada, né? Tive total apoio do meu pai, me lembro até hoje das palavras que ele disse naquele dia quente de dezembro, no início de dezembro, debaixo do pé de jabuticaba. Ele falou, meu filho, pode ir, vai, siga em frente, siga seu chamado, sua vocação, mas se não der certo, você pode voltar, as portas estão abertas. E confesso que com lágrimas, né, diante do meu pai, debaixo daquele jabuticabeira, me emociona até hoje recordar desses bons momentos. E eu disse, pai, eu vou, mas eu não volto mais. Eu volto só para te visitar, volto para visitar
a minha família, mas eu quero ser padre. Até hoje eu fico me questionando qual era a certeza que eu tinha, que eu iria chegar ao ministério e ia ser padre. Né? E aí, então, em 95 o senhor entra. Nós falamos aqui que o senhor foi ordenado em 2003. Sim. Então foram 8 anos de caminhada no seminário, né, padre? Exatamente. Depois entrei, fiz o propedêutico, os 3 anos de filosofia e os 4 anos de teologia. E eu, concluindo o 4º ano de teologia, já fui ordenado diácono, porque era o ano vocacional do ano 2000, e aí Dom Silvestre, saudosa memória, Dom Silvestre, queria fazer um grande marco do ano jubilar vocacional, e ordenou no mesmo ano que nós concluímos o 4º ano de teologia. Mas percorri primeiro o ano propedêutico, muito especial e muito bom para a minha vocação, depois dos 3 anos de filosofia, os 4 anos de teologia, no seminário Nossa Senhora da Penha. E aí, padre, nesse período no seminário, nesses 8 anos, quais foram, acredito que sejam muitos, quais foram os aprendizados nesse período? É experiência fantástica, né? Porque o período de filosofia, altas reflexões, tive excelentes professores. Lembro-me de Gilmar Bonamigo, um filósofo e um antropólogo, e as suas aulas eram encantadoras. E ele dizia: vocês, nesse caminho da filosofia, precisam cavar mais embaixo, né? Nos pensamentos mais profundos. E isso foi despertando para uma reflexão filosófica fantástica. E não poderia deixar aqui passar despercebido, André. Em 96, eu já estava no seminário e nós tivemos o Congresso Eucarístico Nacional em Vitória. Foram momentos belíssimos, a Praça do Papa vivia lotada, a Catedral Metropolitana também, diversas celebrações em vários ritos. Eu tenho foto até hoje participando de rito melquita e outros ritos orientais, experiências muito bonitas, marcantes, que foi o Congresso Eucarístico Nacional acontecendo em Vitória, aqui no nosso estado, na nossa arquidiocese. E aí, só para completar, eu me lembro desse congresso porque eu estive lá, eu estava com 15 anos, a minha vizinha Olga, ela me levou, porque eu já era ativo também na comunidade. Eu lembro até hoje, qual que era o hino, o tema, né, que era abordado naquele ano, falava de Eucaristia, né, e marcou muita gente mesmo, né, nesse processo aqui na nossa arquidiocese. Exato. Eucaristia, fonte para a igreja, né, vida para a igreja, né, pão que vem do céu, e o povo cantava maravilhosamente bem, né? E nós, no Seminário Nossa Senhora da Penha, acolhemos vários religiosos, padres, que estavam lá conosco também, que vieram participar desse grande evento. Então, se eu puder destacar aqui, esse foi um ano muito marcante dentro do seminário, no processo formativo, o Congresso Eucarístico Nacional, e tantos outros, né, depois. Nesse período do seminário, falamos dos momentos marcantes. Eu te pergunto agora, quais que foram os momentos mais desafiadores? Um dos momentos, assim, desafiador, a gente vem de uma cidade pequena, muito humilde, claro que vocacionada, sim, mas um dos desafios que eu enfrentei na vida vocacional foi enfrentar o aspecto urbano, né? Você vem de uma realidade bem interior, cidade pequena, hoje ela conta com aproximadamente 15 mil habitantes, e para você vir para uma cidade grande, você não sabia para onde ir, qual era o caminho que você tomava, precisa ir para Vila Velha, Serra, Cariacica, e aí você dependia de se identificar. Então, o desafio de enfrentar a cidade grande, mas também me impulsionava para ir para frente e dizer, desafios maiores virão e eu também vou superá-los, né? Mas nada de impossível que não tenha sido vencido e superado também. Perfeito, padre. A próxima pergunta, o senhor acho que já respondeu sobre algum momento ou lembrança que ficou marcada. Acho que foi o congresso ou quer relatar algum outro momento?
E a própria convivência dentro do seminário, né, do seminário Nossa Senhora da Penha, a presença de Dom Silvestre, que era o nosso bispo daquele momento, daquele período, e ele sempre muito presente também com o processo formativo, né? Tive bons formadores. Padre Arlindo foi meu primeiro formador, né? Aqui ele fazia parte da paróquia São Francisco de Assis, e Barcelona também estava junto dentro desse contexto, e eu tive a graça de tê-lo como reitor, né? Reitor dos 3 primeiros anos de filosofia. Para quem não sabe, os seminaristas, no seu período de formação, eles fazem alguns estágios pastorais, né? Não sei se é esse o nome, né? Sim, estágio pastoral. Isso. Hoje nós temos o Jefferson conosco, né? Fazendo o seu estágio pastoral, e o padre, então, no seu período, ele fez estágio conosco, né? Nós não éramos paróquia dos Sagrados Corações ainda, nós pertencíamos a uma outra paróquia, que era de Laranjeiras, São Francisco de Assis, e que tínhamos como pároco o Padre Arlindo, que ficou muito tempo com a gente, né? Sai o Padre Arlindo, entra o Padre Lúcio, né? Mas continuando a sua caminhada. Mas então o Padre já esteve conosco no passado, né? E hoje volta para ficar conosco, caminhar conosco agora como pároco, né? E administrador dessa paróquia. E aí, Padre, na sua vida sacerdotal, o senhor se lembra como que foi o dia da sua ordenação? O sentimento que estava no seu coração? Muito, com toda certeza. Eu fiz o possível e o impossível de preparar a ordenação da melhor forma possível, né? Tudo muito bem preparado, planejado. Ela aconteceu no dia 7 de junho, às 16 horas, na minha terra natal, no ginásio de esporte de Alfredo Chaves, junto com o meu conterrâneo, né, Padre Hiller, que hoje trabalha no Tribunal Eclesiástico, ele é presidente do Tribunal Eclesiástico de Vitória, e aí tivemos a graça de ser ordenados juntos, né? A preparação envolveu toda a paróquia com um trido, né, um trido vocacional, e eu, na véspera da ordenação, na sexta-feira de tarde, fui me refugiar em uma das cachoeiras lá em cima, em Carolina, em Alfredo Chaves, cachoeira Águas de Pinão, que é um paraíso, né? E quem estava lá, que foi celebrar naquele setor de Carolina e Matilde, lá em cima, Padre Humberto Oates, né? Que era um padre que veio de fora, estrangeiro, e que estava junto conosco, e tive a graça de participar da celebração da missa com ele, de véspera. Depois jantamos na cachoeira, fiquei lá à noite. No dia seguinte, tomei o caminho de casa, fui para a minha família. Depois descimos para a paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Alfredo Chaves, e junto com muita gente, naquele dia o ginásio estava repleto, tomado de uma grande multidão de fiéis, vindo de diversos lugares, e lá eu e Padre Hiller hoje fomos ordenados pela oração e imposição das mãos do nosso saudoso Dom Silvestre. Escolhi como lema da minha ordenação: estou no meio de vós como aquele que serve, né? E que me segue hoje ainda recordando com muito amor, zelo, esse lema de ordenação presbiteriana. E aí faz link ao que o senhor falou do chamado inicial ao zelo da preocupação dos pobres, né, Padre? De estar sempre a serviço dos mais necessitados, né? Exatamente, Se a gente não olhar para os preferidos de Deus, nós estamos contra o Evangelho, né? O Papa Leão hoje mesmo insiste em dizer: o Evangelho precisa tocar a realidade dos mais necessitados. Claro, a inclusão de todos, mas o berço do Evangelho está nos últimos. Né? E aí, Padre, o senhor já ordenado como padre, né? O que mais alegra o Senhor nessa missão como padre? Os desafios são muito, mas as alegrias superam todos os obstáculos da vida. Uma motivação muito grande é estar sempre junto com o povo. O povo me enche os olhos
povo me atrai, o cheiro das ovelhas, como falava o Papa Francisco, né? O Papa Francisco trazia muito presente isso. O bom pastor precisa sentir o cheiro das ovelhas, né? Muito chega para mim, padre, você está cansado? Eu falo, não, pode ser um cansaço até físico do corpo, mas eu costumo dizer, uma boa noite de sono, você restaura esse cansaço, mas não tem preço nenhum que paga o estar junto com o povo, servindo o povo. A Eucaristia, ela nunca me cansa, ela sempre me renova, ela sempre me refaz, me abastece, atender as confissões no confessionário, reconciliar as pessoas faz um bem tremendo. Visitar os doentes também tem um peso bastante grande, né? Consolar os aflitos, estar com o povo e também formar o povo, né? Porque a formação também, ela muito ajuda e contribui para que você tenha uma assembleia depois bem participativa e dedicar tempo para formar também os seus paroquianos da melhor forma possível. São vitórias essas, são semeaduras que vão sendo semeadas na vida do povo e no coração dos seus peregrinos de esperança, que me motiva sempre a ir em frente. Por isso, o cansaço físico pode até vir, mas a alegria espiritual é grande, né? Que bom, padre. E aí, eu perguntei no período do segundo seminário quais que eram os desafios. Trago essa mesma pergunta agora para a sua vida como padre, né? Hoje, quais são, ou nesses 22 anos, né, de sacerdócio, quais foram ou qual foi o maior desafio nesse período? Alguns desafios sempre vão acontecer, eles aconteceram e vão acontecer e continuam acontecendo, né? O desafio de lidar com discernimento, com prudência, com maturidade, diante de algumas posições que você precisa tomar e contribuir para a melhor forma possível, né? Os desafios atuais dos nossos tempos, talvez de 2025, talvez seja a era da pressa, né? O povo querendo as coisas todas com muita pressa. E aí eu sempre digo para o meu povo, vamos devagar, vamos refletir, vamos pensar se isso de fato é proposta que Deus quer nesse momento. Então o desafio é de contribuir com o povo da melhor forma possível, de tomar as decisões no tempo certo, na hora certa e contribuir, né? Contribuir para que a comunidade não viva a síndrome do SPA, né? Que é uma síndrome da modernidade, do pensamento acelerado, né? As pessoas querem as coisas para ontem e têm a dificuldade de querer esperar um pouco. A própria modernidade nos leva a isso, né? A própria tecnologia nos aponta nessa direção. Se a gente não responder um WhatsApp com alguns segundos, a pessoa do outro lado já fica angustiada. Por que ele não me respondeu ainda? Né? O que eu fiz? O que eu fiz? Por que ele não me respondeu? Poderia ter me respondido. O que ele está fazendo? E para piorar ainda, ele já visualizou. Então veja como é que nós somos cercados de tanta influência, né? Então ajudar o povo a acreditar no tempo de Deus, talvez seja para nós, dos nossos tempos atuais, um desafio bastante grande, que nós precisamos ajudar a educar o povo nessa direção. Verdade, se eu puder acelerar, e vida acelerada, eu lembro do WhatsApp, né? Hoje não sabe mais escutar no tempo normal. Uma vez e meia, 2 vezes, e quer acelerar, e quer trazer isso para a vida, né? Às vezes o senhor está falando, alguém vai te cortar porque quer acelerar as coisas, né? Então hoje, realmente, essa vida acelerada está conosco. Pode ser realmente um grande desafio. Faz parte do nosso tempo na era moderna, né? Ou melhor, pós-moderna, do qual Zygmunt Bauman chama isso de modernidade líquida, né? Então a liquidez parece ser tudo para ontem e uma velocidade incrível nas respostas e nas atitudes que você precisa tomar. Mas com o tempo certo, né, a gente vai ajudando e educando o nosso povo a entender o tempo de Deus.
Padre, e como que o senhor faz para viver a sua espiritualidade no dia a dia da paróquia? Eu luto, André, para mim viver o meu caminho espiritual no cotidiano da vida, né? Talvez aquela espiritualidade de Maria de Nazaré. Maria cuidava da casa, Maria rezava, cuidava de Jesus, cuidava da cozinha, mas não descuidava da vida de oração. Porque a gente tem uma atitude de achar que só a oração é que vai nos levar depois a um compromisso maior de espiritualidade. A nossa vida precisa ser marcada no cotidiano da vida, do amanhecer ao deitar, do despertar ao deitar. A sua vida faz parte de toda uma espiritualidade, ela congregada aí dentro do cotidiano do dia, né? O levantar, fazer o seu cafezinho, tomar café, rezar, cuidar da saúde, né? Eu até brinco com o povo aqui, eu tenho só uma preocupação, cuidar da saúde, porque da vida o povo cuida, né? Verdade, Eu Padre. brinco com os meus paroquianos, nada de agressão, mas simplesmente dizer, eu preciso cuidar da saúde física para ter também depois uma saúde espiritual de boa qualidade. Mas cuido sempre de interpretar perfeitamente a Sagrada Escritura, iluminar com a Palavra de Deus, com as orações cotidianas, com a liturgia das horas, com as preparações das Eucaristia. A homilia de domingo, dos finais de semana, eu já começo a prepará-la na sexta-feira de manhã, porque ela é mais exigente, né? Nós temos um público muito mais presente. Então, se eu estou cuidando da espiritualidade minha, é porque eu quero também que a minha assembleia, minhas comunidades, o meu povo possa ter uma palavra de conforto, né, de esperança, e que possa iluminar a caminhada lá dentro depois da celebração eucarística na missa, né? Então, a minha espiritualidade é marcada pelo cotidiano da vida no dia a dia. E aí agora seguindo para os momentos finais, né? O nosso último bloco falando de vocação e aí abordando também a nossa juventude da nossa paróquia hoje que o senhor está presente. Como que o senhor enxerga o chamado de Deus para os jovens hoje? A vocação nasce, como eu já disse lá no primeiro momento, né? A vocação é esse dom de Deus, é essa experiência do Deus que chamou Abraão, chamou os profetas, chamou tantos outros, me chamou para essa missão e eu tenho certeza ele continua chamando hoje. Ele continua vindo ao encontro de muitos jovens, adolescentes, vocacionados e vem e me segue, como ele fez com Jeremias, com o profeta Isaías, né? Jeremias não queria dar um passo porque achava-se que não era capaz, vocacionado de seguir e ir em frente, né? E engraçado que a resposta de Deus é que Jeremias quer dizer, não, mas eu não sou capaz, eu não sei nem falar. E aí Deus se manifesta a ele e diz abertamente para ele, mas Jeremias, não vai ser você que vai falar, né? Sou eu que vou falar por você. Então, ele só queria que ele emprestasse o corpo, né? Então, hoje, aos jovens dos nossos tempos, aos meus paroquianos, né? A juventude, rapazes e moças, se sentir esse chamado, não tenha medo, né, de dizer sim, arrisca esse sim, e se for vocação mesmo, passa pelas provações, vai em frente e depois se torna com toda certeza um bom consagrado, um bom padre, uma boa religiosa, um bom religioso, como nós temos em nossos tempos também. E aí, pegando esse gancho, né, qual o conselho que o senhor deixa para os jovens que já têm no coração o desejo pela vida vocacional? Trabalhe bem a sua vocação. Primeiro, identifique ela, se ela é verdadeiramente esse chamado que Deus está fazendo para você, e aí vá rezando ela no dia a dia, vai amadurecendo, porque depois a resposta só vai se consolidando quando você disser seu sim definitivo, né?
Talvez aquele sim que eu disse lá debaixo do pé de jabuticaba ao meu pai: eu quero ser padre, eu vou em frente, eu volto só para visitar vocês, eu vou ser padre, né? A gente precisa ter um pouquinho de convicção. Claro que Deus vai iluminando, mostrando esse caminho, mas o jovem, o rapaz, a moça que se sentir vocacionado, diga sim a Deus. Padre, como que nós, como comunidade, podemos te ajudar nesse processo, nesse chamado vocacional aos jovens? Sim, a comunidade é o lugar onde a vocação ela vai se consolidando, porque o jovem é inserido na comunidade, ele é depois tirado da comunidade para tomar o caminho do seminário e o discernimento ainda maior no processo formativo, e depois, logo em seguida, depois de ordenado, ele é devolvido outra vez à comunidade, né? Então veja a importância e o peso que a comunidade tem de contribuir com a oração, com o empenho, com o incentivo, e a gente reza ao longo do ano, e de modo especial, no mês de agosto, a gente reza por todas as vocações, né? Então, o dever de casa, de nossas comunidades, de modo especial a nossa paróquia, é rezar pelas vocações, para que possa surgir boas, santas e dignas vocações para essa missão tão desafiadora, que é a vida consagrada, a vida sacerdotal e religiosa, que apesar de tantas críticas que a igreja sofre, mas vocês viram que as últimas pesquisas, a vida religiosa, consagrada e sacerdotal, ela goza de uma credibilidade muito forte, né? É sinal que nós estamos no caminho certo, com essa experiência profunda do qual a nossa igreja vem de Cristo e ela se sustenta até os nossos dias, né? Então, você que se sente vocacionado, vocacionada, não tenha medo de dizer sim ao chamado que Deus fez e continua fazendo a você. É aquele sim que Maria disse, né? Eis aqui a serva do Senhor. É o sim de Maria, é um sim comprometedor, é um sim que vai te acompanhar a vida inteira. Um sim com medo, um sim com a voz meio embargada, né, Padre? Mas é um sim de Exato, coração. exato, é aquele sim que nem você acredita tanto, mas é aquele sim que depois vai se consolidando na sua caminhada. Seja com voz extrema, embargada, né? Com a garganta presa, mas não importa. Maria disse sim: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, né? Por isso escolhi como lema da minha ordenação, já disse, né? Mas vou afirmá-lo outra vez: estou no meio de vós como aquele que serve, né? Espelhado também naquele sim tão bonito que Maria deu para a humanidade, né? Se Maria não tivesse dado aquele sim, nós teríamos Jesus Cristo? Talvez essa seria a pergunta que nós deveríamos nos fazer. E aí, meus consagrados, nós estamos indo para os nossos momentos finais. Eu quero deixar nosso lembrete, né? Curte, comenta, compartilha, divulga, né? Nós estamos iniciando esse projeto na nossa paróquia, nosso podcast Sagrado Flau, e convido você a estar conosco, né, no próximo programa, a voltar a estar conosco e divulgar para o seu amigo, para o seu vizinho, na sua comunidade. Não faz parte da paróquia? Para nós é perfeito. Divulga na sua paróquia, mande mensagem para nós, dê sugestão de temas, dê sugestões de convidados, quem você gostaria de ter conosco aqui no nosso podcast. Estamos abertos a sugestões. E, Padre, assim, agradecer ao senhor. O Padre tem uma agenda que não é tão fácil assim, e mesmo assim ele se colocou à disposição de estar conosco. Saindo daqui já tem um outro compromisso, então quero te agradecer, Padre, pela sua disponibilidade de confiar, primeiramente, né, no nosso projeto, na nossa pastoral da paróquia, e dar toda a força que nós precisamos para que esse projeto pudesse estar de pé hoje. Então, nosso muito obrigado. E aí gostaria de pedir ao Senhor, para finalizar, uma mensagem, né, para os nossos paroquianos, para os seus paroquianos, uma mensagem de fé, de chamado, de vocação. Eu é que agradeço, né, poder estar aqui com vocês, contribuindo nessa bonita missão de cada um de vocês, junto com a PASCOM
aqui da nossa paróquia dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, em Barcelona, Colinas de Laranjeiras, Taquara 1 e Taquara 2, do qual é o nosso território geográfico que nos faz parte e cabe a mim zelar com todo zelo e cuidado. E quero deixar aqui a minha mensagem de motivação para vocês, vocacionados e vocacionadas. Vai discernindo sua vocação, vai trabalhando ela no cotidiano da vida, vai buscando esse motivo centrado em Cristo, mas também não perca de referência sua espiritualidade, sua devoção, seu jeito de ser e siga em frente. Pergunte-se a você mesmo o que Deus quer de mim e que com toda certeza a resposta vai chegar quando você menos espere. Não queira que Deus possa agir no seu tempo, deixe o tempo de Deus agir em sua vida e você vai ver como que as coisas podem e devem fluir de uma forma muito mais exemplar na sua caminhada, né? Então siga em frente, continue uma vida de oração, de fé, junto com a comunidade e pergunte sempre a Deus, o que é que você deseja de mim? É isso, meus consagrados. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia conosco. E como estamos com um padre, né, eu queria o Senhor poder nos abençoar com uma bênção, né, e assim a gente encerra o nosso podcast de hoje. Prazer muito grande, né? Orar sempre a Deus, paz, bênção, proteção e desça sobre a nossa paróquia, os Sagrados Corações de Jesus e de Maria, sobre todos aqueles que nos acompanham, sobre os vocacionados e sobre a nossa missão de peregrinos de esperança sobre a face da terra, de modo especial nesse ano jubilar. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneça em paz, alegre-se em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Amém. Muito obrigado, Padre, e até a próxima, meus consagrados.